nome é Jadson e hoje é mais uma lista de exercícios. Hoje nós vamos falar sobre regra de 3. A aula é para dar uma ajuda para resolver essa lista aqui de regra de 3 simples. Então, nessa lista tem exemplos e tem algumas atividades propostas para os alunos. Então, regra de 3 simples. Esse conteúdo é do sétimo e revisão para o nono, tá? Então, regra de 3 simples, ela serve para resolver problemas de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcional. Então, essa técnica simples. Para fazer uma regra de 3, um problema de regra de 3, sempre, primeiro você vai construir uma tabela, e nessa tabela você vai colocar a primeira coluna e a segunda coluna separando os dois tipos de grandezas envolvidos. Depois que você construir a tabela, você vai ver se essas duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcional. Depois que você viu se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, você vai resolver. A diretamente proporcional resolve de uma forma e a inversamente de outra forma. Então, vamos para os exemplos, que fica bem mais fácil. Imagina a seguinte situação: 3 canetas custam R$ 7 e 9 canetas custam quantos reais? Então, quem é um aluno, quem for bom em proporção, já vai saber a resposta, né? Porque 3 canetas custam R$ 7 e 9 canetas, quantos reais vão custar? Então, vamos fazer por regra de 3 mesmo, quem souber. Então, primeiro eu vou construir uma tabela. Nessa tabela eu tenho duas grandezas. A grandeza número de canetas e a grandeza preço. Então, tá aqui. 3 canetas custam R$ 7. E 9 canetas custam quantos reais? Então, o primeiro passo já foi cumprido. Construir uma tabela separando as duas grandezas. Agora, eu vou ver se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então vamos lá. Se você dobrar o número de canetas, o que acontece com o preço? Ele dobra ou ele divide por 2? Ele dobra, né? E se eu triplicar o número de canetas, o preço também triplica. Então são grandezas. Então, se eu aumentar o número de canetas, se eu dobrar, triplicar, quadruplicar, o preço também duplica, triplica, quadruplica. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se eu dividir pela metade, esse daqui também divide pela metade. Então, toda vez que for grandezas diretamente proporcional, vocês vão resolver assim, multiplicando cruzado. Multiplicar cruzado, tem um vídeo anterior, nesse vídeo é um vídeo de proporção. Se vocês quiserem entender melhor essa técnica, a gente fala multiplicar cruzado, isso aqui é uma propriedade de proporção, que quando nós temos uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu vou deixar o link dessa videoaula de proporção no vídeo, tá? Na descrição do vídeo. Então aqui eu vou falar multiplicar cruzado. O que seria isso de multiplicar cruzado? Eu multiplico o 3 pelo x e o 9 pelo 7. E iguala as duas contas. Então vai ficar... Eu tenho 3 nonos é igual a 7 sobre x, multiplicar cruzado, que na verdade é uma propriedade de proporção, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então vai ficar 3 vezes x, 3x, igual 9 vezes 7, 9 vezes 7, ou 7 vezes 9. Então, continuando, 3x igual a 63. O 63, o 3 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo na equação. Então, 63 dividido por 3, 21. Ou seja, 9 dessas canetas custam R$ 21. Muita gente já falou a resposta antes de fazer as contas, porque se eu triplicar o número de canetas, o preço também triplica. Então, triplicando 9 dá... Triplicando 7, quer dizer, dá 21. Né? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Então, toda vez que a grandeza for diretamente proporcional, você vai multiplicar cruzado. Então, vamos ver outro exemplo.
Um automóvel realiza um percurso com velocidade média de 60 km por hora em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade média fosse 90 km por hora? Então você nem olha para os números. Eu vou construir uma tabela, ter a grandeza velocidade média e ter a grandeza tempo. Ó, 60 km por hora, 3 horas. 90 km por hora, x. Então, eu vou olhar só para a grandeza velocidade média e tempo. Se eu aumentar, se eu dobrar a velocidade média, então, se eu dobrasse essa velocidade, essa mesma viagem eu ia demorar mais tempo ou menos tempo? Então, quanto maior for a velocidade do carro, mais rápido você chega. Então, vai ter menos tempo gasto. Então, se você dobrar a velocidade, o tempo divide pela metade. Se você triplicar a velocidade, o tempo divide pela terça parte. Então, a grandeza, velocidade e tempo, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu dobrar uma, a outra se reduz pela metade. Se eu triplicar uma, a outra se reduz para a terça parte. Então, toda vez que a grandeza for inversamente proporcional, você vai multiplicar, vou chamar de multiplicar reto. Você não vai multiplicar cruzado, você vai multiplicar reto. Você vai fazer 60 vezes 3 e 90 vezes x. Então, toda vez que for inversamente proporcional, você multiplica reto. Eu vou chamar de multiplicar reto. Então, você vai fazer 90 vezes x, 90x. E 60 vezes 3, 60 vezes 3. A outra forma de fazer, sem ser multiplicar reto, eu poderia fazer assim, ó. Você escolhe uma das colunas, só uma das colunas para inverter. Aí você multiplica cruzado igual da regra de 3, diretamente proporcional. Vai chegar nessa mesma conta aqui de multiplicar reto. Então, por exemplo, vou escolher para inverter essa coluna aqui. Eu vou colocar o 90 em cima e o 60 embaixo. Então, ó, tá vendo que eu inverti? Então, se você quiser continuar multiplicando cruzado, você inverte uma das duas colunas, aí você multiplica cruzado, dá a mesma coisa. 90 vezes x, 90x. 60 vezes 3, 60 vezes 3. Então, dessas duas técnicas, eu vou usar essa do multiplica reto. Toda diretamente proporcional, já vem aqui e multiplico cruzado. Inversamente proporcional, eu já vou multiplicar reto. Mas se você quiser a de inversamente proporcional, você também poderia escolher uma das colunas, inverter uma das colunas, os números de uma das colunas, e multiplicar cruzado. Então, qualquer uma das duas técnicas funciona. Então, vai chegar 90 vezes x igual a 60 vezes 3. Então, vai dar 90x igual a 180. X, o 90 está multiplicando, ele passa dividindo. 180 dividido por 90 vai dar 2 horas. Então, se a velocidade passar de 60 km para 90 km por hora, a viagem que era 3 horas vai durar apenas 2 horas. Então, vamos lá. Vê mais dois exemplos. Vou fazer mais um exemplo de regra de 3, diretamente e outro inversamente. Então, ó, vamos supor esse daqui, ó. Levo 2 horas e meia para percorrer 15 quilômetros. Se eu tiver que percorrer 54 quilômetros, quanto tempo levarei? Então, esse problema tem uma pessoa, ela leva 2 horas e meia para percorrer 15 quilômetros. Se ela percorrer 54 quilômetros, quanto tempo ela levará? Então, primeiro eu vou fazer a tabela. 2 horas e meia, 15 quilômetros. Então, 2,5 igual a 15 quilômetros. Não falou o tempo, então vou chamar de x. Quanto que eu levarei? Quanto tempo eu levarei para fazer 54 quilômetros? Então, o tempo que eu não sei eu chamei de x. Depois que eu tiver construído essa tabela aqui, eu agora vou ter que fazer o quê? Ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos lá.
Se eu aumentar o tempo, a pessoa vai percorrer mais quilômetros ou menos quilômetros? Então, se eu dobrar o tempo, teoricamente a distância também vai dobrar, se eu manter o mesmo ritmo. Se eu triplicar o tempo, a distância também vai triplicar. Então, quando um aumenta, o outro também aumenta. Então, quer dizer que essas duas grandezas são grandezas o quê? Diretamente proporcional. E quando é grandeza diretamente proporcional, como é que eu resolvo? Multiplicando cruzado. Ou o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vamos ver como é que ficou. Vai ficar x vezes 15, 25 vezes 2,5 vezes 54. Então, tá aí, eu vou montar a proporção. Vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 15 vezes x, 15x. 2,5 vezes 54. Aí você faz a conta, vai chegar 15x igual a 135. O 15 está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Então, x igual a 9. Então, se a pessoa levou 2 horas e meia para fazer 15 quilômetros, considerando que ela mantém o mesmo ritmo, esses 54 quilômetros, ela vai fazer em 9 horas. Então, levará 9 horas. E o último exemplo dessa aula é se a... Esse 1 aqui ficou a mais, deixa eu tirar ele aí. Se abrirmos 6 torneiras, sabe-se que enche um tanque com água em 22 minutos. Então, para encher um tanque com água, se eu abrir 6 torneiras, vai levar 22 minutos. Agora, com 4 torneiras, qual o tempo que vai demorar para esse mesmo tanque ser cheio? Então, primeiro, vou fazer a tabela, número de torneiras e tempo. 6 torneiras, eu demoro 22 horas. E 4 torneiras, eu demoro X, que eu não sei. Se eu aumentar o número de torneiras, vai demorar mais tempo ou menos tempo? Aí, primeira coisa que você vai ver. Então, primeiro eu montei a tabela, agora eu estou vendo se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, se eu aumentar, quanto mais torneira, menos tempo. Então, isso aí se trata de grandezas, o quê? Inversamente proporcional. Se eu dobrar o número de torneiras, o tempo diminui pela metade. Se eu triplicar o número de torneiras, o tempo diminui pela terça parte. Quando são grandezas inversamente proporcional, eu vou multiplicar reto. Então, vai ficar 4 vezes x, 4x, 6 vezes 22, 6 vezes 22. Tá. Esse aqui é o jeito que eu vou usar. Mas aí lembrando que tem outro método. Qual que é o outro método? Eu escolho uma das colunas para inverter e multiplico cruzado. No caso, vou escolher a primeira coluna aqui, por exemplo, inverti. Não era 6 quartos, virou quem? 4 sextos. É igual a 22 sobre x. Aí, como tá assim, eu vou e multiplico cruzado. 4 vezes x, 4x. 6 vezes 22, 6 vezes 22. Então, as duas técnicas chegam do mesmo jeito. Eu, particularmente, vou usar essa daqui já. Ó. Vou cair direto para cá. Vou multiplicar reto logo. Eu não vou fazer eu não vou fazer isso aqui. Então já olha que é inversamente proporcional, eu multiplico reto. 4 vezes x, 4x. 6 vezes 22, 6 vezes 22. E quando é diretamente proporcional, já faço do outro jeito. Então vamos lá. Quanto que é 6 vezes 22? 132. Então 4x igual a 132. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo. X igual a 33. Então, com 4 torneiras, levariam, né, que tá levariam 33 minutos para encher o mesmo tanque de água. Então, com isso, pessoal, eu acabo esse vídeo aula, tá? E vocês façam atividade, qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá? Então, até a próxima.